E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu aposto que você gostou demais desse título, né? Você deve estar curioso como é que você vai colocar a sua loja na primeira página da plataforma do iFood. Mas fique calmo que isso é uma chamada justamente para te chamar a atenção, para você aprender de como você vai fazer isso. Obviamente nem todas as pessoas vão conseguir colocar as suas lojas nos primeiros lugares. E eu já te adianto que necessariamente não precisa você ter a sua loja na primeira página para poder vender. Existem outros meios que fazem você vender sem necessariamente estar na primeira página ou estar em mais evidência. Mas então, vamos lá, porque eu não gosto de enrolação e aqui eu quero conversar com você a respeito disso. O primeiro ponto é que você precisa entender de como é que funciona o modelo de recomendação do iFood. É claro, a gente está ali querendo se posicionar bem dentro da plataforma, mas antes de sair fazendo qualquer coisa, nós precisamos entender como é que é regido isso, como é que é feita essas designações aí das lojas. Então vamos lá. O primeiro ponto que você deve saber a respeito disso é que o iFood, na prática, ele usa bastante inteligência artificial. Não há pessoas suficientes para estar olhando cada ponto de cada loja e poder fazer essas designações. Então existe uma ajuda da tecnologia. Só que aí entra o segundo ponto. Como é que essa tecnologia funciona? E é nesse ponto específico que a gente vai aprofundar mais. Então vamos lá. Como é que essa inteligência artificial se comporta? Ela se comporta com a preferência de consumo do cliente. Então, obviamente, ela vai seguir esse padrão, que é entender o que as pessoas estão consumindo, do que os clientes estão dando mais atenção dentro da plataforma. Então, isso faz com que esse ponto seja uma das regras essenciais dessa inteligência artificial. O segundo ponto tem relação com o histórico de compra do cliente. Eu não sei se você já fez um pedido no iFood, você pode testar aí no seu aplicativo que quando você faz um pedido numa loja, ela começa a aparecer mais vezes para você, justamente porque você entrou num perfil de loja específico e costuma comprar mais vezes daquela loja. Então, automaticamente o algoritmo faz com que essa loja seja mais vista pelo seu cliente ali fiel, digamos assim. Então, o histórico de compra do cliente também pesa e é algo essencial para o algoritmo, para a inteligência artificial do iFood. Então, na prática, o objetivo é casar a loja com o cliente final, só que da maneira mais inteligente possível e assertiva. Obviamente, ele não vai mandar uma loja de sushi para uma pessoa que não gosta de sushi. Se esse cliente aqui vive comprando pastel, o que vai aparecer mais para ele? Vai aparecer mais pastel, recomendações de pastéis. É justamente para fazer ali o perfil de compra do cliente. Uma outra questão que surge aqui para você aparecer na primeira página é o seguinte: existem lugares de recomendações que você pode aparecer nos primeiros lugares. Agora, quais são esses lugares dentro da plataforma que você pode aparecer? O primeiro lugar é na própria página inicial do aplicativo da plataforma. Quando o cliente entra, tem características ali de itens e também de lojas. Então, necessariamente, esse é o primeiro modo de recomendação, que o iFood tem, que você pode aparecer, seja no formato de item ou no formato de loja. O segundo modelo de recomendação é com as listas promocionais. Eu sei que você já deu uma olhada com o cliente nessas listas e quando você clica lá, aparece toda a relação, das lojas e os seus posicionamentos dentro daquela lista. Então, ali também é um modelo de você aparecer nas primeiras posições. E o terceiro modelo é você aparecer no mecanismo de busca da plataforma, que é na aba de pesquisa. Agora, baseado nesse modelo de pesquisa que os clientes buscam, muitas vezes ele entra na plataforma e ele quer digitar o item ou o nome da loja específica que ele quer. Por exemplo, se o cliente já conhece sua loja e ele não vê ali naquele primeiro momento, ele vai lá e digita loja fulano de tal, PAN, colocou lá, aparece em primeiro lugar. Ou ele faz a pesquisa por itens, por exemplo, açaí, ele digita e vai aparecer as lojas relacionadas a açaí. Então existem esses dois modos ali de pesquisa. Só que existem os posicionamentos, a maneira de como você vai aparecer nesse modelo de pesquisa. Então, quais são esses fatores que pesam para você aparecer nessas primeiras posições? Primeiro ponto, está relacionado à pesquisa exata do nome da loja. Então, quando o cliente digita o nome completo da loja, obviamente vai aparecer ela especificamente. O segundo ponto está relacionado à descrição da loja. Então, se você tem palavras que contêm o item que o cliente está procurando ou até mesmo o nome, a sua loja automaticamente vai ser detectada pelo próprio algoritmo.
Então, se você tem termos, né, relacionados ao que o cliente está digitando ali na pesquisa, a inteligência artificial vai recomendar a sua loja. O terceiro ponto é você ter um termo ali, né, uma palavra-chave dentro do nome da sua loja, como por exemplo, açaí do fulano de tal. Então você tem um nome específico que naturalmente as pessoas costumam buscar nos itens. Então com isso você pode aparecer nos primeiros lugares também. E o quarto ponto que também tem influência é o volume de vendas que você faz. Claro que se uma loja vende muito, ela faz volume, isso significa que as pessoas gostam. Então ela é bem mais recomendada e aparece como um peso a mais, uma característica a mais, diferente de uma loja que não está vendendo nada. Porém, não significa que as lojas que estão vendendo pouco não vai ser recomendada de uma outra forma ou vai ficar estagnada ali. Não, existe sim um programa, né, uma forma que o iFood faz de incentivo para aquelas lojas que estão na parte de baixo também, assim como funciona com as lojas que são cadastradas recentemente. Existe ali umas ferramentas a mais que o iFood coloca justamente para essa loja pegar relevância e dependendo de como o dono dessa loja vai se comportar, né, que vai definir ali o futuro daquela loja. Mas enfim, nesse exato momento você viu essas características que eu acabei de citar, né, sobre esses pesos que existem para você aparecer na primeira página. Mas eu acredito que você deve ter pensado, Kenneth, mas as avaliações também têm peso? Obviamente tem um peso sim. Porém, antigamente no iFood, ela tinha um peso infinitamente maior. Então, às vezes, lojas que tinham mais avaliações e uma boa pontuação conseguiam ficar acima de lojas que tinham menos pontuações e mais vendas. Então, se você tivesse uma avaliação boa e menos vendas, você ficava em cima e aquelas que ficavam com avaliações ruins e tinham bom volume ali, não conseguia sobressair das avaliações. Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia você, com uma pontuação um pouco mais baixa, consegue sim aparecer nos primeiros lugares, porque é uma das características, mas não é um peso que dá uma interferência, né, nesse posicionamento. O que essas avaliações podem influenciar seria ali na hora da compra do cliente, quando ele entra na sua loja e vê que sua avaliação é muito baixa e tem comentários negativos sobre a loja, aí sim pode ter um peso enorme na hora do cliente querer comprar algum produto de você. Vou te dar um exemplo. Você entra na loja lá, ela tem 4.3, vamos lá, 4.3 de avaliação e tem um monte de comentário, atraso, o pedido veio errado, sempre com um comentário negativo, é obviamente que a pessoa vai ficar desestimulada a comprar e vai para outra loja que tem uma avaliação melhor, né, com mais elogios, feedbacks, como por exemplo, entrega rápida. Então tem uma diferença, tem um peso nessa questão do comportamento de compra do cliente, mas não necessariamente no ranqueamento, né, no posicionamento ali na plataforma. Bom, eu espero que esse vídeo eu tenha te ajudado bastante de como você vai fazer para colocar a sua loja na primeira página do iFood. E eu te peço também que você me siga lá no Instagram, que é Kenneth Matos, que eu posto também conteúdo lá, ou se você precisa também de repente de algum tipo de serviço, me chama no direct para a gente ver aí qual é a sua necessidade, tá bom? Então a gente se vê aí no próximo vídeo.